Olá, boa noite. Bem-vindos ao Girassol Jornal, que começa hoje com reações sobre a medida que proíbe a circulação no mercado de bebidas empacotadas a partir do mês de março. Em relação à iniciativa, as vantagens são vistas em várias vertentes, com destaque para a saúde e também a preservação do meio ambiente. O governo vai proibir a produção e comercialização de bebidas espirituosas em pacotinhos, passando a ser obrigatoriamente vendidas em embalagens de vidro a partir de março. O diploma do Ministério da Indústria e Comércio, que dá cumprimento a uma medida anunciada em junho do ano passado, justifica a eliminação dos famosos pacotinhos com questões de saúde pública, ambiente e ordenamento do comércio. Tutela dos interesses coletivos dos consumidores, a Autoridade Nacional de Inspeção Econômica e Segurança Alimentar, ANIESA, no âmbito do seu papel pedagógico e preventivo, orienta a todos os operadores econômicos, a contar da data deste comunicado, retirando assim de circulação comercial todo o produto que se encontra em desconformidade com a norma angolana. O consumo de whisky e bebidas semelhantes em pequenas embalagens de plástico em Angola, comercializados em grande escala na via pública, constitui um problema de saúde pública para a Organização Mundial da Saúde. Os elevados níveis de consumo de bebida alcoólica no seio da juventude angolana é realmente algo que preocupa a Organização Mundial da Saúde e é, sem sombra de dúvidas, um problema de saúde pública. Mas permita-me dizer que não se trata de um problema exclusivo do Fórum da Saúde, porque há muitas questões do Fórum Social à volta disso. It's really a social issue. Para a OMS, o uísque, dado o nível elevado de percentagem de etanol, é um dos principais perigos à saúde, podendo até causar doenças do fígado. Abuse. O abuso das bebidas alcoólicas estão na base de muitos problemas, não é? Que conduzem à morte, desde os acidentes rodoviários e também as doenças do fórum do fígado. E reconhecemos que se trata de um problema de saúde pública que exige alguma intervenção e algum investimento. Something which is worth investing. A partir de 12 de março deste ano, estas bebidas terão de estar acondicionadas em recipientes de vidro, sendo proibida a produção, importação e comercialização de bebidas espirituosas que violem o disposto no diploma. Edição de segunda-feira do Girassol Jornal. Luanda, abalada por mais um assalto, aconteceu no distrito da Camama. Há feridos em conta. Veja também nesta edição, sinistrados da chuva em Cabinda, o plano de apoio lançado pelas autoridades e o número de desalojados ainda é grande. Nota do BNA sobre o Kwanza no mercado face à atual realidade do poder de compra das famílias. Serviços de saúde, o INEMA ganha novas ambulâncias para o reforço da capacidade de resposta. E produção de frango e ovos, passos para a autossuficiência, resultados na parceria entre Angola e Brasil. Mudanças no Executivo, detalhes sobre a nova movimentação feita pelo chefe de Estado. Luanda, 448 anos, celebrações e o ponto de vista de quem deixou o seu país para fazer a vida na capital angolana. Números do futuro. Nossa ambição para os próximos 4 anos é a de descontinuar a utilização das centrais térmicas. Tome nota. 2024. 50 casos confirmados da tuberculose. Em 2024, você é mais exigente. Seria bom que se visse os preços. Vê a situação da água, porque aqui o povo está sofrendo. Nos ajudam, por favor. Confiante e assertivo nas escolhas que faz. Esse é um dos mais variados eventos. O concurso público para o efeito. Angola pretende também explorar ao abrigo dos acordos. Em 2024, a opção da verdade não muda. Acontecia então a confusão entre as duas partes envolvidas. Esta é mais uma das casas abandonadas. Nós estamos atentos.
Girassol Jornal. Único. Outra vez, boa noite e seguimos com o mercado, com dados novos da análise do BNA que coloca a moeda nacional a um nível de recuperação face ao dólar e euro. Apesar dos indicadores do mercado real, no que diz respeito ao poder de compra, o Banco Nacional de Angola volta a dar uma nota de estabilidade ao Kwanza. Até dezembro de 2023, o Kwanza desvalorizou 39% de acordo com o Banco Nacional de Angola. Estes números reduziram de forma exponencial o poder de compra das famílias angolanas. Os operadores econômicos passaram a importar menos por falta de divisas e os consumidores passaram a gastar 2 vezes mais por um produto, se comparado ao ano de 2022, onde o saco de arroz, por exemplo, custava de 8 a 9 mil kwanzas. Nós, no ano passado, particularmente nos meses de maio e de junho, pelas razões já conhecidas, registramos uma significativa depreciação da moeda nacional, na ordem dos 37%, e no ano de 2023 a depreciação acumulada foi da ordem dos 39%. Reafirmo que a taxa de câmbio é determinada através da plataforma da Bloomberg. Este economista considera que a apreciação sustentável da moeda nacional poderá ocorrer nos próximos anos em função do crescimento exponencial dos níveis de produção de bens mais consumidos no país. Uma moeda se desvaloriza, significa em termos técnicos que se tornou mais barato para os estrangeiros comprar produtos em Angola e se tornou mais caro para os angolanos comprar produtos no estrangeiro. Como dizia, a solução de curto prazo é o Estado atenuar os efeitos deste aumento do preço derivado da flutuação cambial e no médio e longo prazo fazer investimentos que permitam que a produção nacional aumente e então se possa substituir as importações. A variação cambial continua à mercê do mercado. Nesta segunda-feira, o BNA fixa a venda de $1 em 828 kwanzas, ao passo que a nota de €1 está no valor de 902 kwanzas. Já o mercado informal vende a nota de $100 a 111 mil kwanzas e a de €100 a 119 mil. Na verdade, o dólar se calhar sempre custou mesmo isso, só que a outra fatura quem pagava era o Banco Central. Quando o Banco Nacional tirou a mão, o dólar saiu de onde estava para os níveis em que nos encontramos agora. A taxa de câmbio continua a ser regulada pelo mercado. O BNA não tem tido qualquer interferência na determinação da taxa de câmbio, como já havíamos referido na última reunião do CPE. Portanto, é o mercado que tem determinado mesmo a taxa de câmbio. Pois, e sobre o assunto temos conversa em estúdio a seguir. Está de volta o economista Pedro Quassa, é a presença habitual no Girassol Jornal. Boa noite, Dr. Pedro. Boa noite, Simeão. Temos assunto, e é este, não é? E numa altura em que acaba, ou seja, são praticamente resultados que vêm da Comissão de Política Monetária e aguardados com a expectativa que se sabe, em função do contexto atual. Sim, o comunicado saído da última reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, não é, manteve a taxa básica de juros. Isto significa dizer que o Banco Central de Angola, a perspectiva não apenas controlar o nível da inflação, portanto efetiva, a inflação verificada até a presente data, isto é, a inflação acumulada, mas também a perspectiva no ano que vem, sobretudo neste ano, podemos assim dizer, em controlar também a inflação esperada. E quando nós olhamos para aquilo que é a previsão do crescimento da economia, na ordem de 2,2%, nós vemos que a economia deve crescer abaixo de seu nível potencial. O que significa dizer que o hiato de produto será relativamente negativo, ou seja, a diferença entre aquilo que são as previsões de crescimento e aquilo que a economia teria capacidade, portanto, de crescer, estará abaixo, portanto, do nível potencial. Quando estamos diante deste cenário, significa dizer que não haverá
alguma pressão inflacionária vindo do lado da demanda sobre o nível de preços. Daí que trata-se de uma inflação não de demanda. E aqui volto a repetir, a inflação angolana, ela é decorrente, portanto, da dependência excessiva do país às importações. É por isso que, neste caso... Como é que podemos compreender esses dois cenários? A versão do BNA em relação ao mercado e o que o mercado mostra objetivamente? Bem, primeiramente é necessário haver algum grau de estabilidade macroeconômica e a taxa de inflação é fundamental. E um dos instrumentos fundamentais que precisa compensar ou até mesmo complementar a política monetária é vermos também a questão associada à política comercial. É necessário que, de alguma forma, se crie um conjunto de políticas que possam desonerar alguns impostos que incidem sobre a importação de produtos. Isto porque quando a gente olha para a nossa, portanto, a participação relativa do produto agregado que a economia produz na nossa pauta de exportações, vemos que é muito baixo, o que significa dizer que o país ainda não é relativamente competitivo no cenário, portanto, internacional, o que torna necessário, em certa medida, flexibilizar um pouco mais as importações, de modo, portanto, a compensar ou a complementar a política monetária. Por outro lado, precisamos também ver a questão do regime cambial que nós usamos. O câmbio flutuante, para que possa se estabilizar, requer duas condições fundamentais. A primeira condição requer que o país seja relativamente competitivo, não é, no cenário internacional em termos portanto, das trocas comerciais. E isto faz com que o país atraia mais capital, ou seja, divisas internacionais. O segundo elemento fundamental é termos um sistema financeiro relativamente sólido para que o país possa atrair com uma certa força o maior fluxo possível de capitais. E isto faz com que haja maior disponibilidade, portanto, da moeda estrangeira, tanto o euro quanto o dólar, e que pode, portanto, fazer com que a taxa de câmbio angolana se estabilize. Em termos de transação, são valores, portanto, $100 no valor de mais de 100 mil kwanzas. Bem, ao que tudo indica... Como é que casa essa nota de estabilidade que o BNA dá à moeda nacional? Bem, ao que tudo indica, segundo os dados que temos vindo a observar, o país caminha para uma relativa contenção da alta volatilidade do câmbio. Portanto, até aqui o Banco Central tem vindo a fazer um grande trabalho. Esperemos que continue assegurando, portanto, este nível, não é, de estabilidade, porque é muito importante para os demais indicadores macroeconômicos associados, tanto à atração do investimento estrangeiro, quanto à própria inflação em si do país, que é muito afetada, portanto, pela alta, não é, do câmbio, e tanto no que toca àquilo que são, portanto, medidas associadas à própria confiança do investidor, quer nacional, quer internacional, portanto, na nossa economia. Portanto, é uma mensagem essa de otimismo, não é? Face ao contexto. O ano está ainda a começar. A reunião acontece numa altura em que ainda estamos no primeiro mês de 2024, portanto, isso anuncia algum otimismo? Sim, em certa medida sim. Porque há uma grande expectativa das famílias nesse sentido. Sim, o cenário é otimista por duas razões. A primeira razão deve-se ao fato de que o crescimento esperado de 2,2%, ainda que seja um crescimento relativamente baixo, isso denota que estamos numa trajetória de recuperação econômica. O segundo ponto é o que acabei de referir há pouco tempo, não é? Se formos a ver, vemos que o câmbio está relativamente estável, ou seja, a volatilidade reduziu significativamente. Pois. Portanto, estes dois indicadores apontam para um cenário macroeconômico relativamente, portanto, equilibrado, não é? Neste ano de 2024. Ou seja, devemos continuar a acreditar. Claro. Num bom ano, não é? Sim, senhora. Nós agradecemos, Dr. Pedro, por mais um momento, em mais um mesmo. Pode voltar ao longo da semana, da casa, não é? Muito obrigado e vemo-nos em breve. Pronto, até já. Obrigado. Estamos juntos, Dr. Pedro. E marca o dia hoje o caso da viatura desgovernada que atropelou várias pessoas na zona do São Paulo. Alguns dos feridos recebem assistência médica no Hospital Pediátrico David Bernardino. Na sequência do acidente, a viatura foi incendiada pela população. O vídeo ganhou espaço nas redes sociais. Natália estava com a filha na paragem à espera do autocarro quando o carro desgovernado foi ao encontro das duas, mas sem causar lesão na criança. Estava sentada, tivemos na paragem do autocarro para o Cameque e estava sentada com a minha neném. E quando eu vi o carro, estava com coisa, subiu em cima do passeio onde eu estava sentada. Eu tentei levantar, correr. E assim, a hora que eu saí,
O carro já me aproximou, me bateu nos pés. E as outras já não teram mais como, porque estavam à minha frente. Outra vítima do acidente ocorrido na zona do mercado de São Paulo, em Luanda, foi o jovem Caçua, que sofreu lesões mais graves. Vem um carro de lá da praça, que já vinha atropelado alguém. Então ele vem ao nosso encontro. E eu estava assim por detrás da Cupapata. Ele vem com tanto aceleramento. Vem com tanto aceleramento, panca alguém lá atrás, continua sempre andando com o carro assim. Acho que ele estava sem controle. Encontra mais um outro carro em frente que estava em frente de mim. Ele panca naquele outro carro que estava em frente de mim. E o carro vem, panca a mim, logo eu panco também na moto e o carro no chão. Já não estava conseguindo andar. Recebemos um total de 10 pacientes, dos quais catalogamos como dos 10, 4 são considerados graves e 6 são com ferimentos ligeiros. Temos 2 com traumatismo crânioencefálico grave e 2 pacientes com fratura do húmero e do fêmur bilateral. O banco encontrou-se agitado. Vieram com 3 carros, 2 carros da polícia e uma ambulância. Acho que era uma ambulância dos bombeiros. Segundo o porta-voz do Comando Provincial da Polícia Nacional em Luanda, Nestor Goubel, o acidente não causou vítimas mortais, sendo que o condutor, que supostamente perdeu os travões da viatura, já se encontra detido. A população, apercebendo-se dessa situação, criou um alvoroço e, portanto, partiu para cima do indivíduo querendo carbonizar. Tiveram até que carbonizar a viatura do mesmo. Em função dos estragos causados na zona e do alvoroço que havia, nós tivemos que impedir o trânsito nos 2 sentidos, naquela área, para permitir que o Corpo de Bombeiros fizesse um trabalho de retirar o combustível que estava no pavimento, porque o pavimento estava cheio de combustível. Mas dizer que o indivíduo está detido. E mais um assalto teve lugar hoje aqui em Luanda, em plena luz do dia. Aconteceu no distrito urbano da Camama e os meliantes perseguiram uma viatura, cujo condutor saía de uma agência bancária. O assalto resultou em vários feridos. A Polícia Nacional investiga o caso. As mortes por assalto têm sido o calcanhar de Aquiles para a Polícia Nacional e o tormento dos moradores da cidade de Luanda. Este é mais um episódio de violência que se vive na capital do país. O assalto à mão armada que ocorreu no distrito da Camama deixou 4 pessoas feridas. Elas estavam numa viatura quando foram parados por 4 supostos bandidos em 2 motorizadas. O ataque às vítimas resultou na perda de somas avultadas. Os feridos foram encaminhados para o Hospital Geral de Luanda, onde recebem cuidados. Recebemos 3 pacientes que vieram da via pública, dos quais os 3 tiveram fratura de membros inferiores, mas um deles, infelizmente, veio com traumatismo múltiplos, quer dizer, um politraumatizado. Nós fizemos uma punção abdominal que demonstrava que tinha uma hemorragia interna, quer dizer, tinha um hemoperitoneu, motivo que levou à estabilização hemodinâmica desse doente de emergência e levá-lo ao bloco operatório. E realizamos uma cirurgia de controle de dano, quer dizer, nós realizamos o empaquetamento dos hematomas dessa mesma região. A Polícia Nacional já se pronunciou sobre o assunto. Um cidadão que tem uma loja de bebidas aqui no Quilamba-Quiás levava 3 milhões de kwanzas e, portanto, foi perseguido por alguns elementos e aqui na zona do cemitério foi abordado e receberam. A polícia então logo tomou conhecimento, veio. Quem fez os tiroteios foi a polícia para dispersar já no encalço dos indivíduos. Portanto, eles meteram-se em fuga, desnorteados e um bocadinho à deriva, embateram contra um outro carro ali à frente, que criou experimentos que nós estamos a ver também nas redes sociais. Estavam já a fugir da polícia, porque a polícia foi o encalço dos mesmos. Nessa altura as diligências estão em curso, no sentido de localizá-los e proceder à detenção dos mesmos. Mas queríamos passar um apelo pontual. A transportação de altas somas de valores pode solicitar à polícia. E se não quiser a polícia, que até é grátis,
pode solicitar, portanto, uma empresa privada. Mas assim não acontece. Ainda existem cidadãos que pensam, imbuídos de algum espírito hollywoodesco, pensando que são heróis vivos, portanto, arrogam-se a levar grandes somas porque dizem que conseguem fazer. Mas esquecem-se que às vezes a fonte de informação pode sair mesmo no mesmo serviço ou na mesma loja. Portanto, as diligências estão em curso no sentido de responsabilizar os presumíveis autores. Esse foi o terceiro caso desse tipo em cerca de um mês. Em dezembro de 2023, um cidadão de aproximadamente 30 anos foi morto quando tentava impedir um assalto no Patriota. 20 dias depois, na mesma zona, outro assalto provocou a morte do professor e sociólogo Laurindo Vieira. E na senda do combate à criminalidade, o Serviço de Investigação Criminal apresentou hoje resultados das mais recentes operações. Estão detidos cidadãos supostamente envolvidos na prática de crimes diversos. Na apresentação feita hoje, o destaque recai para 3 cidadãos chineses que, segundo o SIC, estão envolvidos em crimes financeiros. O Serviço de Investigação Criminal deteve 3 cidadãos de nacionalidade chinesa e desmantelou um centro clandestino de mineração e criptomoedas que funcionava dentro de uma oficina auto localizada na Via Expressa em Luanda. Com os implicados foram encontrados mais de 70 milhões de kwanzas. Estes indivíduos foram detidos por factos que configuram os crimes de associação criminosa, branqueamento de capitais, tráfico, detenção de armas e munições proibidas, retenção de moeda e também furto de energia, porquanto estavam aqui a explorar de forma legal uma atividade de prestação de serviços de mecânica, quando na verdade tinham de forma clandestina uma outra atividade, que é na verdade a atividade de mineração de criptomoedas. Neste local também o SIC conseguiu apreender um montante de 71.233.200 kwanzas e também 8.132 dólares norte-americanos, bem como 2 armas do tipo pistola de marca Glock, com 2 carregadores e também 100 munições. Importa referir que entre os 3 detidos, 2 são pai e filho. Ele há muito tempo foi à China. Aqui tudo. Não, ele quer aquele lugar. Até agora não funciona também. Ali ainda não trabalha. Ele não assina contrato até agora. Ou são donos desse terreno. Ele diz que são fábricas de plástico. Não sei ele quer fazer isso. Portanto, são materiais que não deviam estar em posse desses indivíduos, em primeiro lugar. O dinheiro não conseguiram demonstrar que se tratasse de uma atividade recentemente realizada. Estavam dinheiros em cofres e também debaixo de colchões, quer dizer que o dinheiro estava guardado. E estavam, na verdade, a entesourar esse dinheiro. Portanto, estavam a criar a chamada retenção da moeda e constitui um crime nos termos da lei. E por essa razão também o SIC autuou neste sentido. Produção de frango. Passos para a autossuficiência. Em destaque. Mais à frente, em Cabinda, o Governo Provincial criou condições de apoio aos sinistrados da chuva que se faz sentir na região e que tem estado na base de vários desalojamentos. As autoridades lançaram um plano de apoio que envolve a distribuição de material e terrenos para a autoconstrução dirigida. Não temos onde ir. Até dormir fora. Mais de 40 famílias vítimas das últimas chuvas na cidade de Cabinda receberam lotes de terreno de 20 por 20 metros e chapas de zinco no âmbito do programa de autoconstrução dirigida e assistida da Administração Municipal de Cabinda. Os lotes de terreno entregues com a respectiva documentação de titularidade estão localizados no Chibodo 2, arredores da centralidade Santana André Pitra Petrov. A cerimónia contou com a presença de várias entidades, com destaque para o administrador municipal de Cabinda, Guilherme Pereira, que representou a governadora provincial de Cabinda, Mara Quiosa. Os beneficiários agradeceram e prometeram não regressarem às áreas de risco. Me sinto alegria, porque não é fácil. Tínhamos muitas dificuldades, mas Deus ajudou, o governo também, agradecendo pelos atos que nos concedeu.
A chuva começou a cair quando foi volta das 11 horas para 12 horas. Vem terminar às 17 horas. Chuva caiu, nos invadiu. Aquilo nunca aconteceu na minha vida. Foi pela primeira vez. Alguém que estava ao meu lado disse que não, esse é uma mata. Eu disse que não despreza. Essa aqui será uma cidade, será linda e bonita. O administrador municipal de Cabinda, Guilherme Pereira, disse que o processo vai continuar e assegurou que foram acautelados alguns serviços que serão de apoio às famílias que irão habitar nesta localidade. Trabalhamos muitos anos para amealhar dinheiro e construir uma casa. De um dia para o outro, perdemos aquilo que durante anos nós, com muito sacrifício, conseguimos fazer. Eis a razão de termos procurado uma zona que é segura, é plana e que, de princípio, não terá mais esse tipo de consequências. Que nós precisamos de, a curto prazo, olhando para este espaço, fazer chegar aqui a água, fazer chegar a energia, mas um passo de cada vez. Para além de lotes de terreno, foram também entregues bens alimentares e vestuário às famílias. E a Organização Mundial da Saúde reforçou o apoio da formação de quadros angolanos no domínio da saúde pública e investigação científica no ramo sanitário. Um memorando de entendimento foi assinado hoje aqui em Luanda entre a OMS e a Universidade Agostinho Neto. A parceria será desenvolvida na base da troca de experiências. O primeiro passo para o fomento da investigação científica foi marcado com a assinatura de um acordo entre a Organização Mundial da Saúde e a Universidade Agostinho Neto. O documento abrange o domínio da saúde pública e da educação, buscando novos caminhos para os setores no país. Naturalmente, como as questões de saúde não são apenas regionalizadas, quiçá o conhecimento produzido pela nossa instituição e partilhado, desde que seja utilizado pela OMS com evidência, também possa ser útil para as decisões a nível mundial. Então é neste sentido que nós queremos caminhar juntos, realizar programas de educação, queremos também que a OMS seja um parceiro permanente para a melhoria dos nossos programas de ensino. Com base nesta parceria hoje formalizada, a Organização Mundial da Saúde estará mais presente na Universidade Agostinho Neto, trabalhará com as diferentes faculdades no sentido de dar suporte ao processo de investigação científica e geração de conhecimento. Com este acordo, Angola entra na rota dos países com potencial de produção de vacinas e formação de profissionais altamente competentes. Portanto, a primazia vai ser sobretudo para as doenças crónicas não transmissíveis, que hoje constituem um grande desafio, e entre elas, nomeadamente, a hipertensão e as suas complicações, a diabetes, não é? Portanto, essas são todas as doenças que hoje também preocupam, que estão quase em paralelo com as doenças transmissíveis. À medida em que nós produzirmos conhecimento, certamente teremos evidência para chegarmos a estes produtos, como incluindo vacinas, mesmo no domínio da gestão de recursos humanos, porque a OMS tem uma visão global. E, naturalmente, em conjunto também poderemos iniciar e participar deste projeto de produção de vacinas e, quem sabe, até medicamentos a partir das plantas locais. A assinatura do referido memorando é o primeiro acordo formalizado entre as duas instituições e visa apresentar soluções na área da saúde e da educação no ensino superior. E o Instituto Nacional de Emergências Médicas de Angola foi hoje reforçado com novas ambulâncias. São, no total, 8. A Ministra da Saúde, que prestigiou o ato da entrega, destacou na ocasião a necessidade de melhorar a capacidade de resposta nos serviços, para que a população se sinta cada vez melhor servida. Foram no total 8 ambulâncias entregues nesta segunda-feira pela Ministra da Saúde ao Instituto Nacional de Emergências Médicas de Angola. Até final do mês de março estão previstas 100 que serão distribuídas a nível nacional. Vem aqui suprir as necessidades do INEM a nível nacional. Hoje estão a receber 8, mas até o final de março vão receber 100 ambulâncias para reforço do INEM a nível nacional. E com estas viaturas podem até ir às áreas mais recônditas, de difícil acesso, capacidade de manter o suporte avançado de vida dos nossos doentes. Estas ambulâncias
estão equipadas até para transportar os doentes muito críticos, ventilados e que necessitam de uma monitorização mais profunda. De acordo ainda com a Ministra da Saúde, está também em andamento a criação de condições para o reforço de botes medicalizados para áreas de difícil acesso, como por exemplo o município da Kisama. Temos outras áreas, como o município de Kisama, temos áreas recônditas, de difícil acesso, que o único acesso que temos é a área fluvial, por via fluvial, e teremos também barcos, botes ou barquinhos medicalizados para o transporte de pacientes. Por outro lado, temos áreas da costa marítima que também precisam de apoio. E o diretor-geral do INEMA, Azevedo Ekumba, entende ser fundamental que as vias de acesso estejam em condições para que a capacidade de resposta seja feita atempadamente, atendendo ao número de solicitações diárias. Geralmente atendemos diariamente acima de 100 ocorrências. Nossos meios são muito rotativos e, dado o caráter de urgência e emergência que os doentes nos apelam, nós temos que fazer este trajeto em menos espaço de tempo para podermos socorrer as vítimas. A recepção das ambulâncias tiveram lugar nas instalações da SECOMA, a Central de Compras e Aprovisionamento de Medicamentos e Meios Médicos, localizada na Avenida Pedro de Castro Vanduna em Loi, no Palanca. Já de volta outra vez, boa noite. O Presidente da República exonerou hoje Ângelo de Barros da Veiga Tavares do cargo de Inspetor-Geral da Administração do Estado. Noutro decreto, o Presidente da República nomeou João Manuel Francisco para o cargo de Inspetor-Geral da Administração do Estado. Pois, e de mudanças no Executivo não é tudo. O Presidente da República efetuou ainda hoje outras exonerações. E também nomeações que alteram a estrutura central do Estado. Confira. O até então Ministério da Economia e Planeamento passa doravante a designar-se apenas Ministério do Planeamento e vai também assumir como Secretaria de Estado o investimento público, que estava com o Ministério das Finanças. Com as remodelações feitas, o Ministro das Finanças passa a ser coadjuvado por 2 secretários de Estado, designadamente um para o Orçamento e outro para as Finanças e Tesouro. Já o Ministro do Planeamento passa a ser coadjuvado também por 2 secretários de Estado, sendo um para o Planeamento e outro para o Investimento Público. Por sua vez, o Ministro da Indústria e Comércio é doravante coadjuvado por 2 secretários de Estado para a Indústria e outro para o Comércio e Serviços. Nesta segunda-feira, o Presidente da República, João Lourenço, assinou vários decretos referentes a nomeações e exonerações na estrutura central do Estado. De acordo com uma nota da Secretaria de Imprensa da Presidência da República, foi nomeado Vítor Hugo Guilherme para o cargo de Ministro do Planeamento. João Lourenço nomeou igualmente 5 secretários de Estado, nomeadamente Augusta de Carvalho Gando Frederico Fortes para o Comércio e Serviços, Luiz Caíta Epalanga para o Planeamento e Ivan Emanuel Marques dos Santos para o Investimento Público. Josiane Clara Daniel Cristiano de Souza é a Secretária de Estado para o Orçamento e Milton Parmério dos Santos Reis, o Secretário do Presidente da República para os Assuntos Econômicos. Noutro decreto, o chefe de Estado deu por findo o mandato de Lelo João Francisco como presidente do Conselho de Administração da Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações, AIPEX, e nomeou para o cargo Arlindo das Chagas Rangel. Por outro lado, e sempre por conveniência de serviço, o Presidente da República deu por findo o mandato dos membros do Conselho de Administração do Entreposto Aduaneiro de Angola, nomeadamente Eduardo Júlio de Almeida Machado, Presidente do Conselho de Administração, Santos Augusto Moçano, Carlos Filomenos de Martinó dos Santos Cordeiro, administradores executivos, Laurino Rebelo Aragão dos Santos e Madaleno Rosário da Costa e Silva, administradores não executivos. Foram, entretanto, nomeados para integrarem o Conselho de Administração do Entreposto Aduaneiro de Angola,
Adriano Pereira de Carvalho Júnior como presidente e Francisco Manuel Massango e Tuneca Lucau, administradores executivos. E agora passos para a autossuficiência na produção de frango e ovos. O país recebeu hoje 4.000 aves de raça brasileira no quadro da parceria entre os dois países. Trata-se do primeiro lote de pintos, o que se espera de uma parceria numa primeira fase que as galinhas permitam a produção diária de cerca de 1.000 frangos. A empresa brasileira, o West Aves, começa a operar em Angola depois de dar entrada do primeiro lote de pintos com 4.000 galinhas nesta segunda-feira. Pretende produzir diariamente cerca de 1.000 frangos e ovos e exportar coxa de frango e ovos para outros países. De acordo com a empresa e a embaixada brasileira em Angola, estão criadas todas as condições com vista à diversificação da economia nacional. Nosso projeto é ambicioso em Angola. Só de material genético está em torno de 2 milhões de reais que foram transferidos hoje, fora todo o investimento que será feito na granja e já foi feito, inclusive, para adaptação e muito mais, que vai ter que vir fábrica de aração e tudo mais para fazer a produção desse material genético. A parceria ela começa, de certa forma, na iniciativa privada e depois vai se estendendo com as demais províncias, né? O nosso objetivo é atender as 17, 18 províncias, se eu não estou enganado, né? De certa forma, tornar a Angola autossuficiente na produção de frango e também no futuro pensando em exportar. É uma iniciativa capitaneada pela West Aves, né, que contou com uma visão de longo prazo dos seus empresários, dos seus proprietários, e começou há quase 4 anos, né, esse sonho, né, que hoje se torna realidade pela primeira vez. Então nós do governo, nós demos muito apoio, a embaixada deu muito apoio, por exemplo, na negociação do certificado sanitário que propiciou a vinda desse material genético. O que a gente vê que falta para Angola hoje, logicamente, é matéria-prima, é nutrição para as aves, mas isso no decorrer do tempo vai ser controlado isso e vai ser produzido, porque quando gera demanda, né, vai gerar também a vontade do pessoal produzir, né? Então é um projeto grande, ambicioso, né? E no futuro, com toda certeza, Angola vai ser autossuficiente na produção de frango e também vai ser um exportador de frango. A cooperativa pecuária da província de Luanda destaca a presença da West Aves em relação ao aumento da coxa de frango e ovo no país. Essas matrizes que chegaram hoje aqui no nosso país, um lote de 4.000 pintos, reflete aquilo que é o desejo de todos os pecuaristas a nível da província de Luanda e não só, de aumentar a produção, de termos matrizes que não acarretam custos muito altos para os produtores. São aves que consomem pouca caloria, pouca energia. Naturalmente que isso vai fazer com que aumentemos muito rapidamente a produção da carne de frango. Em representação do governo angolano, o secretário de Estado para o Comércio destacou a cooperação econômica entre o Brasil e Angola. Angola é o 4º país com um banco genético no mundo. Portanto, é de louvar e temos que enaltecer esta iniciativa. E desde logo abraçamos o projeto por várias razões, e a razão principal é a necessidade, de facto, de nós diversificarmos a nossa economia e, sobretudo, darmos frango a toda a nossa população. Hoje o preço do frango está bastante elevado e baixar os preços e que a população tenha, portanto, acesso e possa comprar o seu frango. Nessa altura, a empresa está na Quimia, município do Icolo-Ibengo, e vai estender-se nas 18 províncias, com a previsão de criar cerca de 4.000 postos de trabalho diretos, numa altura que já empregou 50 cidadãos. E agora falamos dos prémios sírios, que estão próximos de acontecer dentro de 3 meses. Recebemos aqui no estúdio o Dr. José Barata, que é o presidente da Deloitte Angola. Boa noite, bem-vindo. Muito boa noite. Já foi constituído o júri, estamos na fase de candidaturas. Ora bem, eu gostava de começar por agradecer, em meu nome pessoal e em nome da Deloitte, a oportunidade de podermos estar aqui na Girassol a anunciar a 10ª edição dos prémios sírios. Esta é uma iniciativa que a Deloitte leva a cabo anualmente, que visa, no fundo, dar o compromisso que temos com o país,
e estes prémios destinam-se a premiar a excelência e quem melhor faz no seu desempenho, quer empresas, quer particulares empreendedores, e que mais contribuem para o desenvolvimento económico e social do país. Quem está habilitado a participar, a se candidatar? Ora bem, nós gostaríamos de ter o maior número de candidaturas e de participações possível, e todos são impelidos a candidatar-se e, desculpe a publicidade, www.premiosirios.com, em que, de Cabinda ao Cunene, sem qualquer exclusão, portanto, gostaríamos de ter candidaturas de todas as províncias, porque quem melhor faz não está só em Luanda e está no país inteiro. E, portanto, gostaríamos de poder ter candidaturas de todo o país para as várias prémios para as várias categorias que estão a ser premiadas. E que categorias são essas, afinal? Ora bem, temos a melhor empresa do setor financeiro, a melhor empresa do setor não financeiro, o melhor empreendedor, o melhor programa de responsabilidade social, o melhor programa de transformação de capital humano, o melhor programa de transformação digital e também o melhor gestor do ano. Os prémios Sírios também premiam solidariedade e mérito. E mérito, portanto, é no fundo quem faz bem nas suas áreas de atuação e que melhor contribui para o desenvolvimento económico e social do país. E podemos conhecer o júri? E podemos conhecer o júri. Portanto, nós, Deloitte, o nosso papel é, no fundo, compilar toda a informação para disponibilizar ao júri que é autónomo, soberano, independente e que decide de forma totalmente independente da Deloitte. Este ano tivemos o prazer de contar com o Presidente do Júri, que é uma presença que muito nos honra, a Sra. Primeira-Dama, e o júri é constituído também por pessoas cujo percurso profissional é acima de qualquer suspeita e, portanto, temos o professor José Otávio Van Dunen, a doutora Noelma Viegas da Abreu, o doutor Francisco Queiroz, a doutora Paula Siemens, o doutor Armando Manuel e a doutora Aya Eza. Com certeza que, em breve, quanto tempo ainda resta para os candidatos fazerem a inscrição? Os candidatos devem fazer as suas candidaturas até ao dia 2 de fevereiro, devem desde já também ir ao site e fazer a manifestação de interesse. Posteriormente, segue-se um período de análise das candidaturas por parte do júri e, posteriormente, depois, em abril, haverá, tal à semelhança do ano passado, a gala de premiação dos vencedores. Dr. José Barata, foi um prazer ter o senhor aqui connosco. Nós vamos esperar então que depois venham novamente a público dizer que terminaram as candidaturas e quantas empresas estão abalizadas a participar deste concurso, que se realiza então, a entrega de prémios se realiza em abril. Muito obrigado e gostava só de fazer um apelo, www.premiosirios.com, apelo a que todos se candidatem sem exceções. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora o balanço apresentado hoje à luz do Programa de Apoio às Políticas de Combate à Seca no sul de Angola, que foi lançado no ano passado. O programa conta com a consultoria norte-americana e com o apoio do Gabinete de Gestão do Programa Espacial Nacional. O projeto de apoio às políticas de combate à seca no sul de Angola está no seu segundo ano de execução. Sob coordenação da investigadora Danielle Wood, a norte-americana manteve nesta segunda-feira um encontro com o ministro das Telecomunicações a fim de apresentar os progressos do programa de mitigação da seca. Nós fizemos muitos progressos utilizando dados de satélite que nos ajuda a determinar em cada ano quais são os níveis da seca que foram ser obtidos. Vamos criar um sistema de informação com o pessoal do GPN
para o Estado angolano, no sentido de podermos tomar as melhores decisões sobre a seca. Na ocasião, o ministro Mário Oliveira disse que o programa, que tem a duração de 3 anos, está numa fase avançada. Acontece que esse projeto não se limita a esta questão da seca. É um projeto mais abrangente, porque vai permitir, com recurso às mesmas plataformas espaciais, fazer um estudo da demografia, densidade populacional, as questões mais severas do ponto de vista ambiental que têm acontecido um pouco pelo país, e com ele vai permitir com que as diferentes estruturas governamentais, o Governo Central, possa tomar um conjunto de ações de melhoria da qualidade de vida das nossas populações e, consequentemente, melhoria, portanto, o crescimento da nossa economia, qual a participação, de facto, de cada região do país no desenvolvimento econômico do nosso país. No entanto, Daniel Wood disse que a ideia é trabalhar com as instituições angolanas engajadas no combate à seca, no sentido de se identificar o problema em outras regiões no país. Nós tivemos alguns progressos com os dados que nós utilizamos dos satélites, e nesse preciso momento temos estado a solicitar apoio dos ministérios para podermos amadurecer estes resultados. O projeto de apoio às políticas de combate à seca no sul de Angola resulta da afirmação de uma parceria entre uma universidade de engenharia nos Estados Unidos e o governo de Angola. Conta com um investimento de $550 mil, financiados pela Agência Espacial dos Estados Unidos, NASA. É assim que a informação regressa nesta terceira e última parte do jornal. Semana de aniversário para Luanda, é já no dia 25 deste mês que a cidade capital completa 448 anos, com exigentes desafios na manga. A capital de Angola é, apesar das limitações e de outros quadros que precisa de ver melhorados, a cidade preferida de muitos. Hoje fomos conversar com a comunidade maliana residente em Luanda. Com o propósito da procura de melhores condições de vida, os malianos que vivem na província de Luanda destacam o potencial econômico de Luanda, mas afirmam que é uma cidade difícil de viver devido ao custo de vida. Eles dizem que tem sido uma experiência boa viver na cidade capital, que completa 448 anos de existência. Estou aqui em Angola há aproximadamente 7 anos. O que é que tem feito? Comércio, roupas, telefones, acessórios. A interação está indo fácil. Somos todos africanos, é fácil de entender. Sendo estrangeiro aqui não há dificuldade, mas ao lado do trabalho, eu diria câmbio. O câmbio desce, sobe, isso dificulta às vezes o comércio, porque nós, coisas que nós vendemos, compramos fora, então necessitamos de moeda estrangeira para comprar, então às vezes fica difícil fazer essa compra. A mensagem que eu gostaria de deixar é viver a vida, aproveitar essa paz que Luanda tem. Chegou aqui, comecei a batalhar. A primeira restaurante, depois muitas coisas, agora só brasileiro. Esse momento o meu trabalho é só para vender telefone e roupa. Na verdade estamos a lutar, porque com esse tempo aí não é fácil. Estamos um tempo de dificuldade por causa desse câmbio que mudaram, depois muitas coisas, a dificuldade que estamos na luta. Para viver no Luanda não é fácil. Esse momento para trabalhar aqui com família, para sustentar, é muita luta. A comida no Luanda é fixe. É fixe o funge, com calulu, essas coisas eu gosto muito com arroz. Tudo maliano que vive outro bairro, outra província. A maioria frequenta Luanda. Quando frequenta Luanda, nós todos se conhecemos. Você trabalha no Popula, você trabalha no Camama. O Martins aqui é uma fronteira, um bairro que tudo pode encontrar tua família. Há quem encontrou em Luanda o amor da sua vida. Fruto dessa relação amorosa entre um maliano e uma angolana em Luanda, nasceu um filho que conta a experiência de fazer parte de duas origens com culturas diferentes. Sou maliano, tenho dupla nacionalidade. O meu pai é angolano, a minha mãe é angolana. O meu pai é maliano, a minha mãe é angolana. Se conheceram aqui em Luanda. As tradições do Mali
são diferentes com as tradições que está aqui em Angola. Mas a normalidade lá é que lá naquele nosso país, do outro lado, as regras dos pais são muito normalizadas. Nós aqui em Angola somos muito unidos, angolanos e malianos somos bem unidos. Se ajudamos a um ao outro, porque nós malianos principalmente, nós gostamos de trabalhar. Luanda é um país bom, mas com muita agitação. É um país, sim, é uma cidade bom, mas com muita agitação, muita população. Dados das autoridades malianas em Angola indicam que o país conta com mais de 30 mil malianos e a maior parte encontra-se na província de Luanda e atuam em vários setores ligados ao comércio. E ainda sobre Luanda, o fim de semana foi marcado por um show gospel com momentos de grande emoção em palco. Momentos que vale a pena rever. Com cânticos de louvor, eu entrego a minha vida, adoração e alegria, emoção e gratidão. Foi nesse espírito que os mais de 3.000 fiéis de diferentes religiões celebraram o início das comemorações que marcam os 448 anos da cidade de Luanda. Grupos, solos e corais abrilhantaram e tornaram única as quase 4 horas de show. Mensagens de amor e solidariedade ao próximo foram as palavras expressadas. O gospel agora está a ter uma aceitação muito positiva e isso é de louvar a Deus. E eu louvo, né, a essas pessoas que tiveram essa iniciativa de poder então fazer essa atividade simplesmente com cantores gospels, né? E na verdade foi muito bem pensado e louvado seja Deus por essa iniciativa mesmo. Nos próximos anos eu gostaria muito que melhorasse os atendimentos nos hospitais. A música gospel não só evangeliza, não é? Mas também ajuda a resgatar os valores morais, porque as nossas mensagens falam de paz, apelam ao amor, à fraternidade. Então, não tem como criarmos barreiras para este gênero musical. E a missão de louvar não ficou apenas para os artistas. O governador de Luanda, Manuel Homem, mostrou que o louvor é das suas mensagens favoritas. Segundo o músico Bambila, é preciso continuar a promover ações do género. O estado atual do gospel está a crescer, mas como estamos a frisar no off, falta-nos incentivos, falta-nos apoios para que haja mais produtores, haja mais estúdios, haja mais artistas e ministros de louvores ou levitas que vão estar a difundir essa mesma mensagem bíblica. Então há uma necessidade de se investir na indústria da música gospel, como estamos a ver aqui. O governador da província de Luanda garantiu que a paz e a integridade dependem principalmente da participação do cidadão. Um momento que, sobretudo, nos anima bastante e reafirma o nosso compromisso de estar cada vez mais próximo das organizações da sociedade civil, como são as igrejas, porque as igrejas contribuem para a moralização da sociedade. E esta tarde aqui tivemos momentos emocionantes de convívio, de irmandade e, acima de tudo, de solidariedade. Apesar do tempo, desafios primários como abastecimento de água, energia elétrica, saneamento básico, maior oferta e qualidade de serviços públicos de educação e saúde, por exemplo, são alguns que constam da lista e que ainda devagam o pleno desenvolvimento da capital do país. Temos vindo a trabalhar para que todos os dias consigamos satisfazer as necessidades da população de Luanda. Como devem compreender, Luanda também tem um desenvolvimento e um crescimento muito acelerado e muitas das vezes, e na maior parte das vezes, as políticas públicas não conseguem acompanhar a necessidade das populações. O nosso compromisso é continuarmos a resolver estes constrangimentos que ainda existem, como a falta de água em muitas zonas da cidade de Luanda, como a falta de estradas para determinadas zonas de Luanda, uma melhor drenagem da província. É um compromisso. É verdade que os sinais provavelmente ainda não são visíveis para a qualidade daquilo que os munícipes gostariam de ter, mas estamos a fazer.
Fundada em 25 de janeiro de 1576 pelo explorador Paulo Dias de Novaes, a cidade de Luanda tem atualmente mais de 10 milhões de habitantes. E foi hoje recebida no Ministério da Cultura a soberana rainha do povo Luval. A rainha Nhaca Tolo, recém-eleita, reagiu sobre o nome da futura província de Kassai-Zambeze à luz da nova divisão político-administrativa do país. O reinado de Nhaca Tolo contesta o nome da futura província Kassai-Zambeze, que vai resultar da nova divisão político-administrativa do país. A rainha Nhaca Tolo VI, recém-eleita, manifestou essa preocupação no encontro que manteve nesta segunda-feira com o ministro da Cultura e Turismo, Filipe Zau. Ela pede todo o apoio possível que lhe permita governar. E nesta altura ela manifesta a sua gratidão com relação à política da divisão político-administrativa. Ela agradece, mas diz que não quer, ela e a sua população, diz que foi mandatada pela sua população, todos que estão à volta dela e ela própria não querem o nome que estão a propor para a designação da futura província do Mochico. Portanto, o nome de Kassai-Zambeze contestam-no veemente, não querem esse nome. Assim, eles pedem que a futura província passe a chamar-se Mochico Leste e Mochico Oeste. Eles têm até o Zambeze, que passa ali, muito próximo, passa no território, dentro do território do município do Alto Zambeze, mas que não querem esse nome de Kassai, porque não tem fundamentos históricos que permitam atribuir esse nome à futura província. O encontro com a rainha serviu para que a entidade tradicional fosse conhecida pelo governo central e também visou tratar da situação relacionada com a divisão político-administrativa do povo luvoal. São as etnias, sobretudo principais, que estão ali no Mochico, o Lunda, Dembo e o Lunda Luval. E, por conseguinte, pode ter havido um desentendimento, mas neste encontro eu tive representantes aqui da Lunda Luval e também o representante maior da Lunda Dembo. De maneira que vieram eles também acompanhar, portanto, mostrando essa boa vontade de estarem com, independentemente das etnias, o mais importante é a angolanidade. A rainha Nhaca Tolo já exerce as suas funções, apesar de que a sua eternização ainda não aconteceu, devendo-se às chuvas que se abatem na província do Mochico. Portanto, a elevação da rainha de forma pública vai acontecer no mês de julho, um mês também dedicado às festas do reinado na província do Mochico. Este grupo étnico tem uma festa anual, que tem sido de 19 a 22 de julho. Portanto, poderá ser nessa data. Mas há uma condição. A rainha diz que ouviu que há esse trabalho de censo e não pode criar constrangimento nesse trabalho. Por isso vai ver, ou vão anteceder ou irão depois. A rainha Anabela Ngambo Kaumba Nhaca Tolo, de 84 anos de idade, sucedeu a falecida majestade Nhaca Tolo Chilombo, soberana rainha da tribo Luvoal da província do Mochico, cuja morte ocorreu em Luanda no dia 15 de julho de 2023 por doença aos 86 anos de idade. E hoje ficamos por aqui, voltaremos a estar juntos amanhã à mesma hora. Boa noite, fique bem. Boa noite.